Arte filósofo da página filosofiahoje.com, e no vídeo de hoje eu estou num cenário um pouquinho diferente aqui. Eu estou numa sala de professor aqui de uma das escolas, de uma das milhões de escolas que eu dou aula, né? Aproveitando uns minutinhos livres para fazer o primeiro vídeo dessa semana. Quero ver se consigo vídeo quase todo dia daqui para frente, porque o YouTube de certa forma tem essa cobrança, para o canal crescer precisa ter uma grande variedade de vídeos. Então acho que eu consigo tranquilamente garantir uns 5 vídeos por semana, uns 2 de reflexão e mais uns 3 de games, né? E assim agradando o público misto do nosso canal. Lembrando você que assiste os vídeos de filosofia, os vídeos de reflexão, dê uma chance para os vídeos de games, certo? Porque também tem conteúdo lá, também tem conteúdo interessante, não é como o resto dos gameplays aí que tem no YouTube. Então, como você já deve saber aí pelo título, quero falar sobre esse vídeo, sobre a tal cura gay, né, que rolou aí pela internet, o pessoal comentando, e que me causou bastante estranheza a forma com que estava sendo anunciado, né. Eu recebi algumas matérias dizendo assim: juiz libera cura gay. O que eu já achei estranho, né? Como assim o juiz tem poder para liberar um procedimento médico, científico? Que coisa estranha é essa, né? E daí depois eu vi ainda algumas piores dizendo: juiz considera que homossexualismo é doença e etc. E daí eu fiquei pensando, mas desde quando o juiz tem poder para isso? Quem vai dizer isso é o Conselho de Medicina, quem vai dizer isso é o Conselho de Psicologia, né? Então um juiz não teria poder para isso. Achei muito estranho. Consegui ter acesso então na internet a tal liminar em questão, chegando lá apenas 4 folhas, na verdade 3,5. Uma ali era só despacho, e que não falava exatamente nada disso, não falava que o homossexualidade era doença, muito pelo contrário, né? Enfatizava ali as decisões dos Conselhos Mundial de Saúde, Nacional de Saúde, etc., que diz que não é, que diz que é um funcionamento normal da sexualidade humana, porém abre a porta, que eu nem sabia que era fechada, mas imaginava que sim, para que seja feito o tal tratamento de reorientação sexual, que é chamado vulgarmente de cura gay. Por quê? Isso era proibido? Tecnicamente sim. Deixa eu explicar um pouquinho do enredo aí de toda essa história, tá? Então, durante mais de 200 anos, isso desde que a gente tem a ciência contemporânea, porque se a gente vai pegar registros históricos, dá para falar aí de pelo menos 2.000 anos, dependendo da cultura, ou até mais, em que a homossexualidade, o homossexualismo é visto como algo negativo, e tentam se fazer curas, tentam se fazer tratamentos. Métodos dos mais horríveis e chocantes foram usados, mesmo já com a ciência contemporânea. Teve lobotomia, trepanação, tratamento de choque, castração física e química e etc. Teve uma série de métodos que foram aplicados para tentar reorientar sexualmente as pessoas. O que acontece? Reorientar eu acho já um termo ruim, porque está falando que tem uma orientação correta, né? Então, para orientar, sei lá, né? Aí a questão da sexualidade humana. E quais os resultados que foram obtidos? Nenhum sucesso, né? Muito pelo contrário, muitas das pessoas que submeteram, né, a esses tratamentos ficaram com outras doenças. Ou o sinal, falei que estava na escola. Se está na escola tem sinal, né? Muitas pessoas se submeteram a esse tipo de tratamento, entraram em depressão, se mutilaram, cometeram suicídio. Ou seja, o tratamento foi muito mais nocivo e perigoso à vida humana do que se ele não existisse. Então, uns anos agora eu posso estar equivocado, que eu estou sem aqui nenhum acesso às fontes que eu pesquisei, mas você pode conferir aí na internet, então mais ou menos, foi ali na década de 80. Se não me engano, em 1985, o Conselho Mundial de Saúde, então, vai, através dessas dezenas de pesquisas e testes, muitos deles absurdos que foram feitos, né,
constatar que definitivamente a homossexualidade não é uma doença, mas sim um funcionamento comum da sexualidade humana. Algumas pessoas terão o desejo homossexual, e aqui está ligado a questão do desejo. Então, a partir dali, 1985, a homossexualidade não é mais vista como uma doença para a medicina, e a psicologia, que também é ciência, vai na mesma direção, né? Através da sua sequência de estudos aí de muitos anos. Então, homossexualidade não é mais doença. 1985 isso está determinado, e tu tem toda uma carga de estudos anteriores que corroboraram para chegar a essa conclusão. Não é uma conclusão arbitrária, não é uma conclusão do dia para a noite, é uma conclusão científica. E, né, você pode, quem se interessa pelo assunto, pode se mergulhar a fundo aí nos estudos, tá? Beleza, 85. Daí, se não me engane, em 89 sai o parecer para que não... Não, 90. Se não me engano, sai o parecer que a cura gay não é ciência, não tem nenhuma efetividade, não tem nenhuma comprovação, muito pelo contrário, tem mais danos colaterais do que efeitos que poderiam ser melhores para a sociedade, né? Então, deixa de ser considerada como um procedimento científico. Se não é científico, é o quê? É um procedimento hoje de charlatanice, né? De que nem aí, cura... Mas as pessoas, tem gente que acredita, cura pelo espaço, cura através de chás medicinais. As pessoas acreditam numa série de procedimentos de cura para doenças e não doenças, né? Por exemplo, aí eu vejo, né, a minha filha tem esse diagnóstico de Asperger, e daí eu vejo que tem um monte de gente que propõe de forma charlatã, né, cura para o autismo, né? Então, as pessoas procuram, tem esse lance da cura, só que sabe-se, não é ciência. Então, a discussão seguiu aqui no Brasil, e em 1999 sai um parecer, tanto do Conselho de Medicina quanto do Conselho de Psicologia, que vai proibir que seja oferecido ou feito qualquer procedimento de reorientação sexual em nome da ciência, em nome da medicina, da psicologia. Por quê? Porque não é, né, a filosofia, a psicologia, a medicina mostram justamente o contrário. Então, esse procedimento de reorientação sexual, cura gay, etc., nada mais é do que charlatanice, nada mais é do que especulação, nada mais é do que esses procedimentos aí de cura experimental que não tem nenhuma comprovação científica. E então, né, foi lançado um parecer que, além de proibir, de vincular com a ciência esse procedimento aí, em 99, os conselhos criam uma espécie de punição, né, podendo descredenciar os membros, psicólogos e médicos, que oferecessem ou que fizessem esse procedimento, essas tentativas, né, que sabemos serão frustradas, de orientação sexual, reorientação sexual, etc., tá? De cura gay. Então, seriam descredenciados da medicina e da psicologia quem se propôs a fazer isso. Então, 1999 foi isso, tá? A gente está em 2017, em torno de 18 anos depois. Foi entrada uma ação, teoricamente pública, pedindo para rever. Rever o quê? Rever que a homossexualidade é uma doença, rever que pode se fazer cura gay, etc., passar por cima da ciência, da medicina, etc. Não exatamente. Mas para rever essa liminar que poderia punir, caçando o registro de médicos e psicólogos que se oferecessem isso, tá? Oferecessem, então, essa charlatanice, esse procedimento anticientífico em nome da ciência. Olha só, né? Então, o que essa liminar atual, né, permite? O que vamos dizer que a partir de agora é possível no Brasil? Que um médico ou psicólogo faça, né, os métodos que ele achar adequado, já que não é científico, uma charlatanice, ele inventa o que ele quiser, né? Não tem uma questão de método propriamente dito, nada tem eficácia comprovada, muito pelo contrário, tem efeitos negativos como a depressão, suicídio, mutilamento e etc. Tá? Então, atualmente, depois dessa liminar, é possível que um médico ou psicólogo faça esse, não sei se é tratamento,
essa medicina alternativa, sei lá qual é o nome, tá? De cura gay, de reorientação sexual, sem ser punido pelo Conselho de Psicologia ou de Medicina, sem ser descredenciado. Porém, esses procedimentos ele tem que fazer nas seguintes condições: não pode ter propaganda, não pode ter incentivo, tem que ser gratuito e tem que ser pelo desejo do paciente. O paciente tem que pedir na surdina, na mucosa, e daí tem que fazer o psicólogo poderia fazer esses procedimentos e etc, que ele queira, sem receber nenhuma punição do Conselho de Medicina ou de Psicologia, certo? Então foi isso que foi aprovado lá. Isso é menos horrível? Bom, não é tão bombástico, tão absurdo quanto algumas manchetes apareceram por aí, mas é problemático sim, né? Tu abre a porta para uma anticiência, né? Feita por profissionais, né? E isso é terrível. E para mim isso comprova ainda mais aquela questão do desconhecimento do brasileiro em relação ao que é ciência, o que não é, quais os seus limites, qual é a sua função, quando, né, que uma simples ideia recebe corroboração suficiente para se tornar um conhecimento científico e etc, né? Todas essas questões estão expostas aí e, infelizmente, né, mais uma vez para cima de uma minoria, etc. Então, qual a reflexão que eu gostaria de deixar aqui no vídeo? É a seguinte: a quem interessa, então, que um procedimento anticientífico possa voltar a ser feito, mesmo após anos e anos de estudos que provem o seu contrário, um procedimento que só não é anticientífico como que prejudica pessoas, que pode levar a suicídio, depressão e etc. A quem interessa voltar a realizar esse procedimento? Tá? Eu deixo a reflexão aí para vocês, mas saiu aí nessa semana, né, que essa liminar teria sido feita por alguns psicólogos e psicólogas, membros de instituições religiosas e etc. Tá? Então aí já dá para você, né, se aprofundar um pouquinho mais aí nessa reflexão, né? E, bom, poder dos juízes no Brasil para poder fazer uma liminar dessa, passando por cima da decisão dos conselhos dos profissionais de medicina e psicologia. Olha, tem muita coisa aí para ser refletida e eu gostaria de ver os comentários de vocês aí embaixo, tá? Então, agradeço a todo mundo que assistiu até aqui. Se não é inscrito no canal, lembra de se inscrever, porque aqui a ideia não é afirmar, não é comprovar, é simplesmente discutir, dialogar, refletir, né, de forma educada, com ciência. Então, por isso mesmo, eu quero a sua inscrição. Se não é inscrito, quem já é inscrito, comenta aí embaixo e dá aquele joinha, né? Aquele joinha para que bom que você está falando sobre esse assunto, né? E que é o que faz o canal ter mais visualizações. Se possível, também compartilha nas redes sociais. Obrigado, valeu. Assista mais os vídeos aqui e até a próxima.